Bueno, pessoal. Então, nossa continuação das aulas da Clinic in Bio. Então, hoje vai ser a aula 5. Como eu sempre venho falando para vocês, que as aulas, ou melhor, a disciplina da... As disciplinas, na verdade, assim, são várias disciplinas, ou várias cadeiras, como se diz na faculdade, que eu estou fazendo. No caso, psicanálise, a faculdade de psicanálise. E cada disciplina é dividida em 6 aulas. Então, a gente está se encaminhando para finalização dessa disciplina. Então, a gente vai para a aula 5 hoje. E depois, na próxima aula, a sexta aula, e aí se conclui a disciplina da Clínica em Bio. E lembrando, cada aula é dividida geralmente em 5 temas e mais a questão prática. Então, é assim que é organizada a questão da faculdade. Né? Para vocês saberem, estou fazendo psicanálise na Uninter, deixando bem claro, tem algumas contestações em relação a outros psicólogos, enfim, psicanalistas que contestam a faculdade. Claro que até poderia ter um entendimento melhor assim na questão da divulgação, mas a faculdade em si ela deixa bem clara a questão da importância. Onde eu quero chegar com isso? Existe muita contestação dos psicanalistas em relação à faculdade, ter uma faculdade de psicanálise, pelo fato de a psicanálise, para ser um psicanalista, tem que seguir o tripé, que é o quê? Ter a teoria, tu passar por uma análise também, porque o teu inconsciente é o teu instrumento de trabalho, e ter uma supervisão. E no caso da faculdade ele te traz só a teoria, te traz do tripé. Então faltaria os dois. Então, e eles não dão isso na faculdade. Só que eles deixam bem claro ali, tem que fazer análise pessoal, tem que ter uma supervisão. Então, assim, no decorrer desse ano que eu estou estudando, nunca vi eles falarem nada ao contrário disso. Eles batem na questão do tripé, que é a ética psicanalítica. Então, acredito que esse é o caminho. Então, como eu posso seguir as coisas como tem que ser, se para ser psicanalista tem que ter o tripé, eu vou ter o tripé psicanalítico, mas não me impede de ter uma faculdade, até porque o que acontece? Os psicólogos em geral que seguiram para a linha psicanalítica ou para psicanálise, eles têm um diploma de psicólogo. Então, querendo ou não, as pessoas, quando elas olham um diploma, dá uma credibilidade. Isso é fato. Então, o que eu estou buscando, na verdade, é uma credibilidade. Eu sei do meu profissional, eu sei o quanto eu estudo, tudo quanto eu estou buscando, mas eu sei também que só eu buscar conhecimento, buscar ser melhor na psicanálise, não significa que eu vou ter credibilidade se eu não tiver um diploma. Então é importante diploma. E não desmerecendo a faculdade, enfim, porque eu estou aprendendo bastante também com a faculdade. Mas é aquilo que para ser psicanalista tem que ter o tripé. Sem mais delongas, então vamos para a aula número 5 da Clínica em Bio. Então, como eu digo para vocês sempre que é dividido em 5 temas, então a gente vai começar com o tema 1, que é a teoria do pensamento. Sobre o que seria a teoria do pensamento. Então vamos lá. Teoria do conhecimento, ou simplesmente teoria do pensar, é uma das contribuições mais importantes de Bio. Ele a escreveu com base em sua experiência com atendimento de pacientes psicóticos. Né? Lembrando que o psicótico ele tem, digamos, o inconsciente a céu aberto. É uma questão mais primitiva. Então, pensar, ele se baseou, ele usou a experiência com atendimento de pacientes psicóticos. Já sabemos que Bion teve como referência a obra de Freud, especialmente nessas considerações sobre os princípios do prazer e da realidade. Que aqui ele até dá uma explicação do que seria um e seria o outro, que já se trouxe em alguns outros textos. Então, o princípio do prazer, processo primário em que se visa a satisfação imediata das tensões e não se toleram as frustrações. Digamos a questão do bebê que quer amamentar ou está com fome. Então, é a questão do princípio do prazer. E depois vem o princípio da realidade, que é o processo secundário, que se tem a capacidade de adiar a satisfação com o início da simbolização. Quando se começa a entender que nem tudo a gente vai ter prazer, que a gente não vai ter satisfação no caso. Então a gente não vai ter satisfação. Logo, só que isso a gente vai sabendo lidar com isso.
Então, no saber lidar com isso, logo, né, a gente vai assimilando o princípio da realidade. Então, segundo Bion, o que está entre esses dois processos, primário e secundário, é o desenvolvimento da capacidade de tolerar frustrações. Para Bion, o pensamento surge como uma solução para lidar com a frustração. Então, um aparelho psíquico saudável vai começar a simbolizar, ou seja, vai encontrando uma certa organização em meio à frustração. Vai entendendo as relações, as regras, o contexto, vai conseguindo se organizar com base nos elementos que a mãe lhe dá. Entendendo que cada sensação corporal quer dizer fome, medo, sono, etc. Bion entende que isso ainda não é um pensamento como entendemos, no sentido cognitivo, de inteligência, mas sim um proto-pensamento. Só um parênteses aqui, né, isso aqui é uma palavra mais biológica, quando se fala em proto, significa primitivo. Eu não vou saber dizer para vocês se é do grego ou latim. Isso eu tenho um pouco de dificuldade em diferenciar de quem é quem. Não é dificuldade, é de lembrar mesmo. Mas quando se fala em proto, é primitivo, né, em protozoário, por exemplo. Mas voltando, então protopensamento, pensamento primitivo, que é protótipo do que depois dará a origem à capacidade de aprendizagem cognitiva. Então primeiro vem o pensamento, depois a capacidade de aprendizagem. Por outro lado, se o aparelho psíquico não for capaz de tolerar a frustração, se não desenvolver essa capacidade de se organizar com base na relação com a mãe, no caso a cuidadora ou função materna, o que se observa é uma eclosão de agressividade e agitação, que evidencia quando não há capacidade de se conectar à sensação corporal com o pensamento. Olha que interessante isso, porque às vezes tem muitas crianças que não sabem lidar com a frustração. E realmente, se parar para pensar, o comportamento delas é agressivo. Elas têm um comportamento mais agressivo quando não sabe lidar com a frustração. Então, Foucault sintetiza uma explicação dada por Zimmermann sobre a teoria do pensamento. Então aqui tem uma explicação aqui mais detalhada. Se o ódio resultante da frustração, então no caso ali, depois da frustração, se o ódio resultante não exceder a capacidade do ego, do lactante de suportá-lo, o resultado será uma sadia formação do pensamento através do que Bion denominou de função alfa, a qual integra as sensações provindas dos órgãos sentidos com as respectivas emoções. No entanto, se o ódio for excessivo, olha só, protopensamentos denominados por Bion de elementos beta, lembra que o beta, aqueles elementos que o bebê sente, e alfa a função alfa é aquilo que a mãe vai acolhendo e vai botando nome para o bebê. Então, experiências sensoriais primitivas e caóticas que não puderam ser pensadas encontram saída através do alívio imediato de descarga, que é feito por meio de agitação motora, atuações ou somatizações, mas que sempre utiliza a identificação projetiva como um mecanismo. Então isso se percebe bastante em crianças, assim, e até adultos também que não sabem lidar com a frustração. Então, quando problematizamos a questão da violência e do suicídio, podemos considerar a possibilidade de eles terem como origem comum essa psicodinâmica antes descrita, pela não integração de sensações provindas dos órgãos dos sentidos com as respectivas emoções. Uma desconexão entre sensações físicas e psíquicas. E esse sentimento, quando não é simbolizado pelo pensamento e pela linguagem, resulta em reações impulsivas que podem ser hetero ou autoagressivas, dirigidas a outro ou a si próprio. Então aqui para Bion, no caso citado por Zimmermann, os pensamentos são indissociáveis das emoções, tipo, uma coisa está ligada à outra. E é preciso haver na mente uma função vinculadora que dê sentido e significado às experiências emocionais. Então, tempos depois, na clínica lacaniana, se entenderá que essa capacidade de simbolizar é o que favorecerá a estruturação sadia da personalidade. Então, a questão da simbolização. Quando a predominância é de processos imaginários da ordem da fantasia, temos estruturas perto da psicose. Lembrando, quando a criança não recebe a simbolização, as simbologias no caso, ela vai supor coisas. E aí no supor que ela vai criar questões próximo da psicose, ou até
trazendo a psicose. Então a capacidade de simbolizar, de articular emoções com pensamentos é o que eleva o ser humano a um estado mais organizado em termos de estrutura da personalidade. Então um exemplo que se refere ao desenvolvimento dessa capacidade de simbolizar, de articular pensamento com as sensações e emoções e a curiosidade das crianças. Então aqui já traz um exemplo prático assim da questão do simbolizar. Então elas perguntam sobre tudo, querem saber de onde vêm os bebês, com base no que fantasiam, elas completam lacunas, demonstrando uma tendência a ter o domínio cognitivo sobre as coisas. Isso para Bion faz parte do pensamento, que busca compreensão para dar conta da frustração das coisas que faltam e que não são confortáveis. Lembrando, o ser humano sempre buscou respostas. Então, de certa forma, é uma frustração quando não se obtém as respostas. Então, o que Bion identificou na clínica é que as pessoas lidam de diferentes maneiras com as frustrações, com as privações e com as faltas. Desse modo, algumas enfrentam e tendem ou tentam modificar a realidade para que essa fique mais satisfatória. Outras pessoas fogem, evitam o problema, tentam evitar também a angústia para diferenciar esses comportamentos. Então, aqui já vai trazendo algumas definições da questão das frustrações, né, e como as pessoas lidam com isso. Então, o primeiro caso aqui vem a questão da luta, né, que maior tolerância à frustração, tendência a interferir na situação até modificá-la para melhor. Ela luta contra aquilo. Apesar de tolerar, claro, por que ela tolera a frustração? Porque ela luta. Ela vai, de algum modo, tentar modificar aquilo para ela. Ela tem a fuga, que daí já é pouca tolerância à frustração, tendência de evitar o conflito, pelo não enfrentamento da situação. Então esse movimento de luta ou fuga também acontece nos grupos. Precisamos lembrar que uma das mais importantes contribuições de Bion é tomar o grupo como uma unidade, tirando o foco dos membros individuais e analisando a mentalidade grupal, né, como se fosse uma coisa só. Nesse sentido, mesmo nos grupos de trabalho colaborativos que se engajam e se ajudam para que juntos alcancem um objetivo em comum, há também um modo de funcionamento primitivo com os sintomas de ansiedade persecutória, medo, angústia e fantasias inconscientes entre os seus participantes. Evitar ou fugir a esse reconhecimento não faz com que os conflitos deixem de existir. Aqui já está falando de grupos. Então aquilo que não queremos conhecer, vamos substituindo por estruturas falsas e mentirosas, fantasiosas. Criamos uma história para cada uma das situações desagradáveis e justificamos o injustificável. Enfrentar a realidade tal como ela é bastante frequentemente, trata-se de um grande desafio. Isso na vida prática nossa. Então, para Bion, essa é mais uma das funções maternas. Também é uma tarefa do psicanalista. Né? Lembrando que o psicanalista ele toma o lugar da mãe, digamos, da cuidadora. Então, Bion considera que a mãe que consegue pensar sobre suas emoções vai conseguir ensinar seu filho a fazer o mesmo. Ou seja, a criança vai aprender com as experiências, vai aprender a entender o que sentiu, as suas vivências. Bion chamou essa capacidade de função K. Então, se a capacidade de revere da mãe for insuficiente, irá acontecer o denominado vínculo K. Ou seja, o que a criança tentar projetar na mãe, um conteúdo, não encontrará continência. No caso, a mãe não é o continente. Aí aqui já está botando os símbolos masculino e feminino. Masculino conteúdo e o feminino continente. Né? Por questões óbvias, no caso da mãe. E a angústia voltará para a criança como um terror sem nome, muito pior do que era antes. Dessa maneira, a função K não é introjetada, e o resultado é que a mãe não consegue ajudar a criança a vincular a emoção com o pensamento. Então, na verdade, é uma questão bem tensa, assim, porque vê como é importante a questão do vínculo entre a emoção e o pensamento. Conseguir dar pensamento à emoção. Né? Então, nesse caso, é muito importante. Bion ainda considera casos mais graves que chamou de não K. Se refere a um esvaziamento da capacidade de pensar, perceber, conhecer, e que tem prognósticos de levar a delírios ou a alucinações. Simplificando, pode-se dizer que o menos K serve para evitar a dor das verdades intoleráveis ou para não enfrentar o medo do desconhecido, para não transgredir as proibições, e etc. Então não seria, num caso, mais uma fuga do que qualquer outra coisa, o menos K.
diferente de o não cá, que é mais grave, se refere a um esvaziamento da capacidade de pensar. Então, tipo, não se pensa. E em condições saudáveis, as pessoas têm como meta conectar pensamentos com emoções. Então, aí está a importância de conectar pensamentos com emoções. Ou seja, entender o que sentem, saber construir pequenas teorias para explicar seu modo de ser, simbolizar. Quando em estado patológico, a pessoa evita as verdades, não quer saber delas. Em uma ponta do espectro estão as personalidades delirantes, onipotentes, oniscientes, que criam uma outra versão para si e acreditam nisso. Pessoas que dizem serem o enviado de Deus, o novo Messias, e na relação com essa pessoa percebe-se claramente o quanto ela está fantasiando. Então aqui já está bem claro da questão da psicose aqui, esquizofrenia, enfim. Que a esquizofrenia nada mais que uma parte da psicose, um tipo de psicose. Então, entre a condição saudável e a patologia, o que se encontra são altos e baixos, que não configuram psicose, mas que em diversas situações o ego se defende de frustrações por meio da fuga da evitação. Uma crise que faz com que a pessoa rompa com a realidade, muitas vezes é para evitar entrar em contato com algo que o ego não consegue suportar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que por mais que pareça que pode ser um surto psicótico, alguma coisa assim, não significa que realmente seja psicótico. Então pode acontecer de a pessoa alucinar, mas não ser psicose. Foi só uma questão de uma defesa dela para não enfrentar aquilo. Então aqui no setting psicanalítico pode acontecer de vir à tona um excesso de emoções, de pensamentos em que a sensação seja de causa associativa. E eu recomendo que o psicanalista ajude a identificar o fato selecionado, para dar um pouco de ordem e coerência quando está tudo disperso e sem nome. É esperado que o psicanalista o discrimine e que o paciente possa aprender a fazer o mesmo, com base nessa relação transferencial. Aqui dá um pouquinho mais de detalhe aqui, né, sobre o mesmo assunto. Então, geralmente, quando o paciente pretende ser o dono de sua verdade, o discurso é pronto. Claro, porque é uma defesa, já vem tudo pronto. Ele já chega na clínica meio que prevendo o que ele vai falar. Ele não vai se abrir por completo. Então, por isso que a questão da relação paciente e terapeuta, esse laço entre os dois vai se adquirindo ao longo das terapias. E é importante que tenha esse laço, senão o paciente nunca vai conseguir realmente se abrir. Então, e ele o explica sempre da mesma maneira, ou ainda chega a sessão contando ao analista algo que o próprio analista tinha lhe dito na sessão anterior, como se estivesse levando algo novo ao analista, sem reconhecer que foi o analista quem lhe oferecer aquela interpretação. Já nos casos em que o paciente não tem essa relação de menoscar com a verdade, tipo meio que uma fuga, ele costuma oscilar entre ter clareza e dúvida sobre o que sente e pensa, e assim experimenta analisar isso sob diversos pontos de vista. Comunica sua angústia de se sentir perdido. Agora, para os pacientes que chegam ao consultório já apresentando sua verdade com todos os pontos fechados, como se fosse um álbum de figurinhas, com todas elas coladas, sem faltar nada, as interpretações não têm efeito. Claro, pessoal, assim, eu dou um exemplo assim, se a pessoa tem na cabeça que a grama é azul, por mais que tu diga que a grama é verde, explicando toda a questão biológica, enfim, da planta, não vai resolver, a pessoa já chega pronto. Então, realmente é mais difícil. Então, assim, ó, então as interpretações não têm efeito até que o paciente dê algumas brechas. Claro, né, pessoal? Porque assim, ó, por mais que o paciente venha, digamos, preparado, isso é normal, questão de uma resistência. Né, ele vai falar o que está angustiando, mas ele não vai falar os porquês. Por isso a questão da atenção flutuante, que seria a atenção do analista em relação ao paciente, é que mesmo que o paciente venha com um discurso pronto, venha com certas definições já prontas, na fala dele ele vai liberar algumas coisas, ele vai saltar algumas coisas que não vai ter muita coerência ali, ou algum ponto que vai chamar a atenção do analista. E é nesse ponto aí que o analista tem que estar atento, né? Essas brechas. Então aqui fala, para tanto são necessários pequenos questionamentos que coloquem em dúvida suas verdades. Aí traz um exemplo aqui de clínico. Exemplo clínico. Ao final de uma explicação do paciente, o psicanalista lhe pergunta, ou pode lhe perguntar, haveria uma outra maneira de pensar sobre isso? Ou outra explicação para essa sensação?
Aí já faz pelo que eu tô vendo aqui, uma ótima pergunta, sim, né? Perguntar para o paciente uma outra maneira de pensar sobre aquele assunto. E aí vai fazer ele sair da caixinha, digamos. Mas é o que eu entendi assim. Então, logo a função materna e a função do analista é favorecer a conexão do paciente entre emoção e pensamento. Então, tema 2, psicanálise institucional. Então, voltando para o nosso interesse de compreender as intervenções sociais e institucionais da psicanálise com base nas contribuições de Bion, o que se observa é que essa interface entre psicanálise e instituições contribui para se diminuir a alienação, ou seja, há um resgate de subjetividade em meio à padronização. A padronização típica das instituições eleva o risco de o indivíduo perder sua subjetividade, em que o outro lugar o discurso é tão protocolar quanto nas instituições, sejam elas bancos, hospitais, exércitos, igrejas, partidos políticos, escolas, por exemplo. Né? Lembrando que, claro, porque a psicanálise ela é subjetiva, e quando é institucional tem padrões, e aí meio que seria contra a psicanálise, digamos assim, ou os ideais da psicanálise. Mas vamos ver aqui como é que segue o texto. Então, nesse contexto institucional, já há uma verdade estabelecida e todos os que lá estiveram serão alinhados a essa verdade, que pode até ser questionada. Mas assim como um paradigma, as verdades são estáveis, redigidas em protocolos, regras, leis, normas e modos de ser que tendem a se perpetuar. Não queremos com isso dizer que as verdades institucionais são erradas, apenas são rígidas, tipo, tem regras e tem que ser seguido. Relembrando o que foi apresentado no texto sobre a psicologia das massas, há uma supressão das individualidades, das subjetividades para surgir o grupo. Então, tipo, acaba se perdendo a individualidade ali em nome do grupo. Podemos observar, por exemplo, como isso é em uma escola. Todos os uniformes são chamados de alunos de turma. O individual deixa de existir, fica em segundo plano, para que surja o grupo como sendo uma unidade. E aí Romanini e Roso, discorrendo sobre o tema instituição e psicanálise, notas sobre diferença, recuperam as expressões de discurso do mestre e discurso do analista, para dizer que as instituições operam com o discurso do mestre quando ousam dizer que é bom para o indivíduo. E nesse sentido, o indivíduo é o sujeito de direitos e não o sujeito do inconsciente. Já a psicanálise opera com base no discurso do analista. Claro, porque que acontece? Numa instituição que nem um exemplo, numa sala de aula, o professor chega e diz para o aluno, é importante tu aprender, coisa e tal, aprender essa matéria, enfim. Então ele traz um discurso dizendo que, o que é bom para o aluno. Ele não chega perguntando para o aluno o que ele acha, por exemplo, que é diferente da psicanálise, com base no discurso do analista. Então aqui, continuando, já o discurso do mestre parte de um modelo pré-estabelecido com base em um saber prévio e universal sobre o que é bom para o sujeito, como eu dei o exemplo antes. E aqui ele já traz um outro exemplo também, falando em escola, um exemplo desse discurso é o calendário escolar, que se encerra a cada ano, da mesma forma para todos os alunos. É o tempo cronológico e institucional que rege o processo de ensino-aprendizagem, e não o tempo de cada um dos alunos. Apesar das suas singularidades, todos começam e terminam o calendário escolar juntos. Os que não se encaixam bem nisso recebem notas vermelhas e são reprovados. Então, não tem tanta subjetividade assim na questão das normas institucionais. Então, outro exemplo é o tratamento da dependência química em instituições que sabem como fazer isso, pela via da medicalização e da abstinência para adaptação ao tratamento proposto. Então o sujeito é chamado de paciente e há a recomendação de que se desligue da sua vida lá fora e siga o tratamento que o corpo clínico lhe indicou como sendo o melhor para ele. De novo, vindo uma coisa de cima. Esse saber institucional se fortalece de exames laboratoriais para provar o seu êxito quanto à cura, ou a desintoxicação é alcançada. Por outro lado, a psicanálise considera o uso e o abuso da droga com base na relação que o sujeito estabeleceu com esse objeto, droga, como uma via de subjetivação e não apenas como um desvio às normativas sociais e biológicas. Então, por essa introdução, poderíamos concluir que a psicanálise é a avessa instituição, que ambas são excludentes. Contudo, olha a observação, constata-se que a crescente presença de psicanalistas nesse serviço, o que evidencia a necessidade de se estabelecer uma relação entre psicanálise e instituição. E mais, a psicanálise na instituição. Então, como está
Os profissionais estão surgindo muito nas instituições, por exemplo, hospitais, CRAS, enfim, diversos serviços aí, diversas instituições, ou até em escolas, dependendo do caso de escola particular, porque pública não prevê isso. Então já está se tendo aí. E aí, como é que o psicanalista se comporta? Como ele vai conduzir? Então fica um desafio aí, uma questão a ser pensado. Então aqui vem o tópico do trabalho com a equipe. Tomando a instituição como um grupo, fazendo parte dela o psicanalista, é importante analisar a diferença na direção do tratamento, que pode aparecer como um conflito entre os diversos profissionais envolvidos e que, quando não reconhecido, pode impedir o crescimento desse grupo de trabalho. Nesse sentido, e com base na teoria de Bion sobre os grupos, podemos dizer algumas considerações, que acho que isso aqui vai ser muito importante. Há pontos de convergência e de divergência entre os diversos profissionais que compõem o grupo, entendido aqui como instituição, com diversos saberes. Quando os conflitos não são reconhecidos, pode-se avolumar ao ponto de gerar nos integrantes do grupo ansiedades persecutórias, reações de fuga, de não querer olhar para as contradições e angústias inconscientes que também caracterizam o grupo. Outra observação: em toda a psicodinâmica grupal haverá pontos de afinidade e de diversidade. Isso caracteriza um conflito. Assim como ele que acontece no aparelho psíquico de um sujeito singular, também acontece na mentalidade grupal, como se o grupo fosse um inconsciente. O mesmo grupo funcionará tanto como um grupo de trabalho organizado, quanto em outros momentos dará sinais de um funcionamento primitivo. Então, o próprio grupo em si ele também apresenta questões organizadas e também questões primitivas. E a sensação de pertencimento será maior quando o grupo estiver vinculado pelos seus pontos de convergência. São os objetivos que, afinal, eles têm em comum. O desafio que pode ser assumido por psicanalistas institucionais é trabalhar com um grupo para que, apesar das posições distintas quanto à direção do tratamento e, por vezes, contraditórias, o grupo possa reconhecer as diversas verdades ou diversos pontos de vista válidos e conseguir mediar esse conflito, que se apresenta como um jogo de forças para que, ao invés de ele levar à destruição do grupo, leve a uma elaboração a um crescimento conjuntos. Então, na verdade, o trabalho psicanalítico vai ficar mais na questão do fazer o grupo lidar um com o outro, em questão da subjetividade, para que o grupo cresça, e não que dê conflito. Para que se chegue a um resultado de grupo, olha que interessante, frequentemente os seus membros precisarão tolerar alguma frustração por não terem suas preferências individuais atendidas. Então também aí está a questão do lidar com a frustração. Um exemplo aqui, que nem às vezes tiver uma brincadeira de crianças ali, um grupo de crianças. E às vezes um propõe uma brincadeira e o outro não quer. O outro ele não aceita. E aí vem a questão da frustração de a maioria do grupo ali querer brincar daquele brinquedo ali, ou de uma brincadeira, que ele ali não quer. E aí, dependendo, se não for bem trabalhado isso, ele vai gerar conflito. Então, assim, então precisarão assumir compromisso, commitment, com objetivo comum, cujo movimento é regido pelo princípio da realidade e não pelo do prazer, na intenção de alcance de resultados coletivos e não individuais. Né? E aqui daí tem as 5 disfunções do time, no caso aqui uma pirâmide, e claro, tá tudo em inglês aqui, mas acredito que dá para tentar entender alguma coisa. E que fala então, começando ali na base ali, absence of trust, be human, go first, então, seja humano primeiro. Então aqui é a questão da humanização, pelo jeito. Aí depois tem os conflitos ali, fear of conflict, demand, debate, mind for conflict. Então aí é a questão de discutir conflito. Depois tem o commitment, que seria uma concordância. Depois a accountability, que seria confrontando as dificuldades. E depois os resultados. Mas acredito que o texto ele vai explicar isso aqui, porque está em inglês. Então, a presença crescente de psicanalistas nas instituições públicas de assistência à saúde mental
indica não somente uma ampliação no campo de trabalho, mas também um aumento crescente no interesse dos psicanalistas em trabalhar em instituições de saúde. Então, Romanini e Rosso reconhece as instituições como um contexto emergente para a atuação de psicanalistas, coisa nova. E olha o que eles falam. Esse movimento produz um deslocamento do psicanalista, do seu consultório privado para um espaço onde ele está entre muitos, tanto em uma equipe multidisciplinar quanto entre as diversas pessoas e a quem se dirige o tratamento. A entrada de um novo olhar e de uma escuta diferenciada nas instituições provocam, no mínimo, a necessidade de rearranjo institucional. Então, os autores resgatam o dispositivo da clínica ampliada para nortear a ideia de atuação interprofissional, sendo esse um novo arranjo para que o tratamento aconteça, sem desconsiderar as contradições entre os membros dos grupos desse tipo de instituição, mas conseguindo identificá-las, problematizá-las e usá-las para se planejar e organizar a organização de um grupo de trabalho possível. E aí, falando em instituições, vem a instituição hospitalar, que isso aí está em voga enfim. Mas vamos ver aqui. Por muitos anos, o hospital foi um lugar de tratamento médico. Alinhado ao paradigma biomédico, o tratamento era do corpo, bio, realizado por um médico. A atuação de voluntários religiosos, a psicossomática, a psicanálise, a psicologia e todas as outras psicoterapias conseguiram inserir o âmbito do cuidado da saúde mental no contexto hospitalar, como parte indissociável do indivíduo que, como o nome já diz, trata-se de ser não divisível. Então já foi se tornando importante. Então, quando se apresenta o tema hospital, já se seguem diversas associações tais como dor, doença, separação, medo e morte. As emoções se vinculam a pensamentos, em decorrência do que se observa comumente naquele ambiente, em geral causa ansiedade nas pessoas. A palavra hospital vem do latim hospes, ou hospes, que significa hóspede, e deu origem a hospitalis, que designavam um lugar onde se hospedavam na antiguidade, além dos enfermos, os viajantes e os peregrinos. Quando o estabelecimento se ocupava dos pobres, incuráveis e insanos, a designação era hospitium, ou seja, hospício, que por muito tempo foi usado para intitular um hospital de psiquiatria. Hoje em dia não se usa mais esse termo hospício. O objetivo inicial desses tipos de estabelecimentos era segregar, retirar da sociedade os loucos e os que tinham doenças contagiosas, e o objetivo de cuidar só surgiu na era cristã por volta dos anos 360, quando os fiéis se sentiram convocados ao famoso amar o próximo como a si mesmos. Aí começou a mudar o foco. Escrevendo sobre o nascimento da clínica, Michael Foucault nos conta que até o século XVIII, o que se fazia nos hospitais era mais uma obra de caridade que assegurasse salvação eterna aos voluntários, religiosos ou leigos, e garantisse os últimos cuidados a quem estava morrendo, dando-lhes o último sacramento, que era a unção dos enfermos, para aliviar o sofrimento e perdoar seus pecados. O tratamento e a cura que se ofereciam eram limitados a cuidados básicos e de acordo com os recursos disponíveis na época, atendendo-se aos gladiadores e à população em geral com intervenções pontuais e ambulatoriais. Claro, né, pessoal? Não tinha desenvolvimento médico na época, então as coisas eram muito improvisadas assim. Mas ainda assim já se nasceu lugares para isso. Só que eles iam mais para o lado místico do que solucionar propriamente dito, porque eles não tinham a solução, o remédio para isso. Então o compromisso com a restauração da saúde surgiu, porém, já a partir do ano de 1084. Olha quanto é antigo isso. Com a abertura do St. John, primeiro hospital geral da Inglaterra, e em 1123, com a inauguração do primeiro hospital de especialidades, St. Bartolomeu, hoje chamado carinhosamente de Barts ou St. Barts, um dos hospitais públicos vinculados ao National Health System, que seria o equivalente ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e campo de prática para a formação de novos profissionais de saúde em Londres. Já no Brasil, vamos ver agora o nosso país, os primeiros hospitais foram as chamadas Santas Casas, fundadas a partir de 1538, olha só, pouco depois do descobrimento do Brasil. Vamos entrar em detalhes. Os
profissionais eram vinculados a programas assistenciais e de caridade, e o atendimento médico profissional era oferecido somente para os mais privilegiados e poderosos, e recebiam atendimentos domiciliares. Nos hospitais asilos, o atendimento era disciplinar, para a manutenção de uma ordem social, local em que a emoção não era bem-vinda. Então, você vê uma coisa bem primitiva, assim. Então, foi apenas a partir dos avanços científicos do iluminismo, no século XVIII, que os hospitais passaram a operar com um nível mais complexo de atendimento. Michel Foucault considera que o avanço tecnológico e a gradativa complexidade das intervenções médicas nos corpos humanos foram acompanhados de uma ideologia positivista e mecanicista, que fundamentaram o modelo biomédico, onde foi se desenvolvendo a medicina por si só. Essa ciência positivista gerou o saber biomédico como uma verdade incontestável, o que levou a uma subordinação da subjetividade à objetividade. Porque, por exemplo, quando o médico dizia, dor na perna é isso, era isso e pronto, e não interessava se a tua questão subjetiva. Então, essa ciência positivista gerou o saber biomédico como uma verdade incontestável. Daí é a objetividade. Então, isso quer dizer que a medicina sabia mais sobre a pessoa do que a própria pessoa sabia. E era essa a verdade que prevalecia. Quando a subjetividade se apresentava, claro, né, pessoal? Assim, subjetividade é o que está no nosso psique, assim, é questão nossa, individual. E era essa a verdade que prevalecia. Quando a subjetividade se apresentava em forma de medo, choro, terror, ansiedade, isso causava desconforto, atrapalhava o tratamento. Esse foi o cenário que marcou o nascimento da clínica nos hospitais, em uma análise Foucaultiana, com foco na fragmentação, na redução em especialidades e com intervenções tecnicistas organizadas por um poder disciplinar sobre o corpo com vistas à produtividade, para ser útil ao modelo de produção que exigia adaptação. Então, continuando aqui, o modelo de pensamento determina, assim, um modelo de atenção que o profissional vai ofertar aos pacientes no cotidiano do serviço. E são os dois principais modelos de atenção à saúde que historicamente se mantêm presentes, apesar de serem contraditórios. Até hoje, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. E aqui tem um quadro que traz a diferença entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial, no caso das características. No caso assim, no biomédico, práticas individuais, e no biopsicossocial, práticas interprofissionais. Né? No caso biomédico, é aquilo, é o paciente chegando ali, trata e vai embora. E aí, continuando aqui, ó. ênfase no corpo biológico, no caso aqui ele já está falando do biomédico ainda. Nesse caso, ênfase no corpo biológico, supremacia da prática médica, tipo, a prática médica está acima de qualquer questionamento, medicalização dos problemas, foco na cura do doente e participação passiva e submissa do paciente. Tipo, ele não questiona nada, simplesmente aceita. Já no biopsicossocial, ênfase no corpo psicossomático, caso o que ele está sentindo ali, visão integral do ser e do adecer, que compreende dimensões física, psicológica e social de indivíduo, foco no cuidado da pessoa, estabelecimento de vínculo e comunicação efetiva e autonomia do paciente. Vê que é um outro foco. Apesar de atualmente o modelo de atenção psicossocial ser considerado um diferencial que agrega valor à qualidade ao serviço de saúde, a história da medicina e dos hospitais é muito determinada por influências do modelo biomédico. Ainda hoje se observa a imposição do saber institucional sobre os pacientes. Isso tem muito e as pessoas acatam a questão dos médicos. E aí, pessoal, quase finalizando aqui, tema 4, psicanálise e toxicomania. Olha que interessante isso. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos ver. Então aqui, ó, uma das atribuições dos psicanalistas em serviço de saúde é lidar com a questão do abuso das drogas. Mas o psicanalista não trata a dependência química, e sim trata um sujeito que consome droga. Tipo, por que ele usa droga? E uma sociedade que estimula esse consumo. E aqui tem o desenho da bebida alcoólica, enfim. O que eu estou tomando não tem nada a ver com isso. Diga-se de passagem. Não, brincadeira. Bom, mas continuando. A sociedade estimula a busca pela felicidade. E a pessoa é levada a acreditar que a felicidade pode ser adquirida pelo consumo.
Temos, portanto, o exemplo de como a psicologia individual e a social são indissociáveis. Tratar de um sujeito que está em tratamento para desintoxicação leva o psicanalista a estimular a verbalização, só a fala, para que venha à tona o que amarra a pessoa às drogas. Aquilo que eu falei. O que levou a pessoa a usar a droga? Porque na questão médica eles vão tentar desintoxicar e pronto, para ele não voltar a usar. Mas a psicanálise entra no sentido de ver com o paciente, mas por que a necessidade de usar drogas? O que levou a usar drogas? Então é um outro ponto de vista. Então muito que se ouve é que a pessoa se sente livre quando escolhe usar droga, que obtém um prazer total e imediato e que a droga é a única maneira de ela se sentir bem. E a pergunta que se impõe é: há liberdade na dependência? Bom, bem forte essa pergunta. Então, nesse cenário, o que motivou o uso da droga foi a busca de prazer, o princípio do prazer, a coisa mais primitiva. E, posteriormente, o que se impõe é o princípio da realidade, no caso que vem com a abstinência, internamento, medicalização, reclusão, vergonha, estigma, desamparo. Então, tudo isso. E as substâncias psicoativas podem proporcionar prazer imediato e momentâneo, mas não conseguem exercer a função alfa de comunicação, de conectar emoção e pensamento, deixando o sujeito desamparado e ainda mais angustiado. Claro, porque daí não tem a questão do, no caso, nomear as angústias, então, identificar as angústias. Então não tem essa função alfa, que é o receber as angústias e dar nomes, no caso, simbolizar. Então isso não tem. Então aquele momento a bebida satisfaz, mas depois volta de novo, e ainda mais angustiado. Então, enquanto as instituições são criadas para curar ou excluir os sintomas, a psicanálise considera que o sintoma é a forma possível ao sujeito se conectar à realidade. É pelo consumo que ele participa do mecanismo da sociedade, ou seja, toma-lhe de fato parte. Né? Então ele vai em busca dessa integração. É como se a droga tivesse uma representação social para o sujeito. Eu tenho relação com meus pais, meus irmãos, meus amigos e com a droga. Então a droga, assim como a comida, o jogo, o álcool e o trabalho pode assim ser o principal objeto com o qual um dado sujeito se põe em relação. E pode ser que na relação com esses tipos de objetos ele encontre a continência que lhe dê amparo, mas não há revere. Revere todo aquele contexto do nascimento até a conclusão da separação mãe e bebê. Se vocês lembram na aula anterior. Então a droga é tanto um objeto quanto um significante. Quando uma pessoa diz meu pai é uma droga, nenhum psicanalista deveria se sentir satisfeito com o entendimento de que ele quis dizer com isso. Com essa afirmação se abre uma brecha para se falar sobre o que é ser uma droga. Então Romanini e Rosso defendem que por meio do uso de grupos como um dispositivo de tratamento psicanalítico nas instituições seja possível enriquecer o trabalho nas instituições e estas, por sua vez, ao mesmo tempo em que se questiona o saber da psicanálise, desafiam e estimulam os psicanalistas a criar novos dispositivos. Um desses dispositivos de cuidado é a clínica ampliada. Com base em um projeto terapêutico, todos os profissionais envolvidos no tratamento ampliam suas interfaces para potencializar o tratamento. Então o paciente fica no centro do tratamento e cada profissional estabelece suas relações para que suas ações sejam complementares e não excludentes. Tipo, não é cada um por si e Deus por todos. Tipo, a pessoa vai recebendo o tratamento de vários profissionais, só que são tratamentos que nenhum vai excluir o outro. É tudo para ajudar o paciente e tudo se complementa. Pelo que eu entendi aqui da questão do cuidado da clínica ampliada. E nosso último tema 5, diferentes métodos psicoterapêuticos. Então, a depender do contexto, a psicanálise precisará ter clareza sobre seus limites. No método clássico, a psicanálise acontece no 1 a 1, relação presencial, que envolve a analista e a interpretação da relação transferencial. Isso exige do paciente um grau de tolerância à frustração, pois não se trata de uma conversa entre amigos, e sim de um processo complexo. Não está ali para bater papo, digamos assim, ou jogar a conversa fora. E daí, como fala de um processo complexo, ambíguo, que visa o enfrentamento de conflitos.
Então, de maneira geral, o paciente não chega pronto para iniciar esse tipo de processo. Por isso, usamos o termo entrevistas preliminares, para designar essa fase inicial de contato, que o perfil do paciente e alguns esclarecimentos sobre o motivo da queixa, demanda e do processo psicanalítico precisam ser compreendidos. Né? Então, se faz uma entrevista com o paciente primeiro, para entender o que levou ele a chegar na clínica, os motivos, o que ele está sentindo. E aí, em função disso, dessa preliminar, entrevista preliminar, aí onde realmente vai começar de fato a análise. Mas em um contexto institucional, como a gente está falando de institucional, é provável que a intervenção seja breve. Porque as coisas são... vamos ver o que vai explicar o porquê. Então ele está dizendo que é provável, não isso que sempre acontece. De modo a serem alcançados objetivos parciais do método psicanalítico, mas que... Aqui diminuiu... Tá. Mas que pode ser bastante significativos para os pacientes. Então, no quadro 2, se diferencia cada um dos métodos psicoterapêuticos que podem ser empregados. Então, aqui tem os objetivos, estratégia básica, enquadramento temporal. Mas vamos ver cada um desses aqui, o que diz. Objetivo. Então, na psicanálise é a reestruturação a mais ampla possível da personalidade. Então, é uma reestruturação da personalidade, ou reestruturar o máximo possível. Esclarecimento, melhora dos sintomas, fortalecimento de defesas úteis, modificação parcial de atitudes, são os resultados dessa psicanálise. E o apoio, recuperação do equilíbrio homeostático, alívio da ansiedade, atenuação ou supressão de sintomas. Tipo, pode aliviar os sintomas ou até sumir os sintomas. E aí aqui a estratégia básica, que é desenvolvimento e elaboração sistemática da regressão transferencial. Então tem que ter uma sistemática aí. Esclarecimento, compreensão de atitudes e conflitos mais diretamente ligados a sintomas e áreas de descompensação. E o apoio que vai se ter é a tranquilização por meio do vínculo e da experimentação de comportamentos diferentes. E aí ele traz vários, tipo enquadramento temporal, o setting, vai dando vários tipos aqui, vamos ver. Enquadramento temporal, término não estabelecido no começo. Então, tipo, não estabelece um término. Com frequência, limitação temporal fixada desde o começo. E com frequência, limitação temporal fixada desde o começo. Então, caiu a mesma coisa aqui na esclarecimento e apoio. Então, 7, enquadramento espacial, tem o uso do divã e tem o face a face também. Só para vocês entenderem, quando se fala em divã, vamos supor que eu estou aqui nessa posição sentado. O paciente ficaria aqui do lado, deitado, aí pode ser com a cabeça para cá, o bom é com a cabeça para cá, que ele olhe para lá, e aí o analista vai conversando com ele, vai analisando ele, e ele não enxerga, não fica face a face. Então isso é um método da psicanálise também, que é o divã. É um sofá que a pessoa deita ali e vai contando. O que isso ajuda? Ajuda na diminuição da resistência do paciente. O paciente não vai resistir tanto em falar certas questões. E aí, continuando aqui, vínculo objetal que tende a se instalar, no caso está falando da transferência. Aí depois reforço da relação real e papel real e diretivo do terapeuta, que se oferece como modelo de aprendizagem. Aí tem o discurso do terapeuta, complexo, ambíguo, no caso da psicanálise, e ali com duplo sentido e simples. O papel do terapeuta, o papel dele é ambíguo, com potencial para ser depositário de múltiplos papéis. Esse é o papel do psicanalista. Já nos outros demais é definido principalmente como docente ou tutor. Terapeuta em termos de atitudes. Então, no caso, a atitude do psicanalista ele é passivo interpretativo. Já nas outras, já é mais ativo, participante, mantenedor do diálogo, discretamente próximo. Então, assim, vocês veem que são coisas bem diferentes da psicanálise dos demais. E é isso, o psicanalista ele é passivo. Ele interage tudo, mas ele é passivo, ele interpreta o paciente. E as intervenções, que no caso as interpretações transferenciais, que acontecem ali,
E depois vem ali as interpretações atuais históricas de vínculos básicos, conflituosos, complementares com relação transferencial. E tem as intervenções sugestivo-diretivas. Então, a avaliação do paciente e das condições do contexto onde se dá a relação terapêutica é muito importante para se indicar o melhor método terapêutico. Em algumas situações, a oferta de assistência é de sessões de acolhimento para retirar a pessoa da crise, como em serviços de urgência. Nesses casos, não haverá um processo, mas sim uma intervenção, 1 ou 2 encontros apenas, de forma que o psicanalista precisará planejar as intervenções que usará, sabendo que não haverá continuidade. Então, alguns episódios ao longo da história marcam a importância dessas intervenções breves, como no acolhimento de pessoas envolvidas no incêndio da Boate Kiss, em 2013, e no acolhimento de pessoas vítimas da pandemia do Covid. Então, apesar desses não serem tratamentos longos, eles podem ser bastante significativos para o sujeito ou para o grupo, que tem a oportunidade de falar sobre sua experiência, conteúdo, e encontrar no grupo uma continência. Lembrando que continência é o continente, a mãe, que vai recebendo todas as angústias e simboliza essas angústias, dá nome. Então, na prática, damos agora um exemplo sobre o quanto o tratamento no modelo biomédico pode reprimir a subjetividade do sujeito. Então, vou dar um exemplo ruim, digamos aqui, da questão do impor. Então, uma bebê estava internada em uma enfermaria para tratamento de uma pneumonia, acompanhada de sua mãe, e fazia uso de antibióticos e diariamente os médicos a examinavam. A sua rotina de cuidados era feita pela equipe de enfermagem. Por vezes, a presença da mãe ao lado do berço na enfermaria era motivo de desconforto para a equipe, pois a mãe ocupava um lugar por onde os profissionais precisavam circular. A mãe percebia que sua presença era recomendada pelo programa de humanização do hospital, mas também sentia que, às vezes, consideram que atrapalhava. Raramente lhe perguntava algo e ela acabou concluindo de quem sabe são os médicos. Então permanecia passiva e só assumia os cuidados com a filha, o holding, quando não havia profissional por perto, pois em um hospital o paciente é do médico e não da mãe. E no hospital todas as crianças internadas tomavam banho antes das 7 horas da manhã, pois para a rotina da instituição assim era melhor. Com isso, os médicos que realizavam visitas nas primeiras horas da manhã já encontravam as crianças limpas. Nesse horário, as mães geralmente não estavam no quarto, pois saíam para tomar café da manhã, servido pela instituição a todos os acompanhantes no mesmo horário, na cantina do hospital. Certo dia, porém, a mãe chegou à enfermaria enquanto a enfermeira ainda estava dando banho no bebê. A enfermeira compartilhou com a mãe que não conseguia entender por que a bebezinha chorava tanto, cada vez que tomava banho. A temperatura da água estava adequada, a enfermeira assegurava com conforto e segurança, tentava acalmá-la com um tom de voz tranquilo, mas dia após dia a angústia da bebê era percebida durante o banho, e a enfermeira confessou que estava triste por não conseguir entender e confortar a criança. Então disse ainda que acreditava que a bebê não gostava de tomar banho. A mãe, observando o procedimento, lhe explicou: ela gosta de tomar banho, mas não gosta quando vai água na orelha. Quando você joga água com a mão, molha a orelhinha dela e ela se assusta com o barulho. Olha que loucura isso. Então, compartilhar o saber com a mãe mudou tudo, portanto, na relação da enfermeira com aquela díade. Dali para frente, ela passou a ver a mãe e a bebê como uma coisa só. Uma estava em sintonia com a outra, e se a equipe do hospital deixasse de considerar a mãe ao cuidar dos bebês, os conflitos surgiam com muito mais frequência. E aqui o texto ele traz outro exemplo, que é de uma criança de 5 anos que não tinha companhia de ninguém da família. Estava sozinha aguardando para fazer uma cirurgia da qual tinha medo. Mas o que eu via eram apenas incentivos. Não tenha medo. Essa criança apresentava febre sem motivo orgânico. Ela precisava fazer uma cirurgia de fimose no pênis. Não tinha infecção e, portanto, a febre não se justificava, sob o ponto de vista biomédico. Ao ter a oportunidade de falar sobre seu medo, sobre a solidão, a febre sumiu, o que fez o psicanalista parecer um feiticeiro. Então, esses são exemplos de como a psicanálise pode entrar em um hospital. Os saberes e fazeres podem ser diferentes, mas não são excludentes, são complementares. Então, é assim que a gente conclui o estudo de hoje, que também não deixa de ser uma aula. Claro que eu confesso para vocês que eu achei esse texto um pouco mais maçante, sim, em relação aos outros. Os outros eu consegui
esmiuçar um pouco mais, mas deu para conseguir aprender bastante coisa com o texto de hoje. Espero que esse texto tenha me ajudado e também espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem as dúvidas nos comentários, que daí, conforme eu vou respondendo, certo? Então era isso, valeu pessoal!